Aleluia. Lucas capítulo 11, versículo 1, todos já acharam? Amém? Amém. Vamos Presbítero ler, irmãos. João. Diz assim a palavra do Senhor. Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então veja bem, os discípulos de Jesus chega para ele e fala assim: Mestre, nos ensina a orar, porque João ensinou os seus discípulos a orar. Nos ensina, nós queremos aprender uma oração. E Jesus faz o quê? A oração do Pai Nosso, só que não é uma oração, é uma fórmula. É isso que nós temos que entender, é uma fórmula. É como o teorema de Pitágoras, você aplica a fórmula, mas você muda os números. É uma fórmula, como o MMDC, né? Mínimo, múltiplo, divisor comum. É uma fórmula, a oração do Pai Nosso é uma fórmula. Então, Jesus passa a fórmula para eles. Não significa que nós temos que ficar repetindo a fórmula, usando as palavras que Jesus usou ali, porque passa a ser uma oração vazia, passa a ser uma citação vazia. E é justamente isso que Jesus disse para não fazermos. E às vezes a gente vai em alguns lugares, ou ouve, assiste pela televisão, vamos iniciar o culto, vamos fazer a oração do Pai Nosso. E a pessoa ora a oração do Pai Nosso, ou seja, ela repete a fórmula, mas ela não coloca o conteúdo na fórmula. É apenas uma fórmula, não é que você tem que chegar lá, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Você está repetindo a fórmula. Jesus passou a fórmula para aqueles discípulos, né? E Jesus, ele fala lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 9 ao 10. Ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então veja bem, que Jesus passa aqui uma fórmula, porque ele fala assim: não use de vãs repetições, e agora ele passa uma oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, porque não era uma oração repetitiva, era uma fórmula para você acrescentar as suas palavras. Quando ele disse Pai Nosso que estais no céu, Pai Nosso, porque todos nós pertencemos a uma única família, a família de Deus. É Mateus capítulo 6, irmã, achou aí? Mateus capítulo 6. Então veja bem, lá no versículo 9 a seguir. Então quando ele passa a oração do Pai Nosso, ele está dizendo assim que todos nós pertencemos a uma só família. Nós somos filhos de um único só Pai, de um único Pai, Criador e amoroso, Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de tudo e nós somos os seus filhos, sem distinção de raça, de cor, de gênero, sem distinção ética, nada disso, né? Ele é o Pai de todos, do branco, do negro, Ele é Pai de todos, né? Da mulher, do homem, Ele é Deus daquele que é religioso, daquele que não é, e Ele é Pai até daquele que é ateu, porque o ateu diz: eu não acredito em Deus, Ele não é mais meu Pai, mas o Pai continua sendo Pai. O filho que vai embora de casa, pega as malas e vai embora e fala: esse homem não é meu pai, ele pode ir embora, ele pode não reconhecer a autoridade do pai, mas o pai ainda continua sendo pai. Ele é pai e vai ser eternamente, tem um propósito para que todos aqueles regressem. Todos aqueles regressem ao Pai. Então, por isso que ele coloca: Pai nosso que estais nos céus. Então, quando nós devemos orar,
nós temos que direcionar a nossa oração ao nosso Deus que está nos céus, assentado no seu trono. É uma fórmula. Quando ele fala assim, santificado seja o teu nome, santificar o nome de Deus, era um princípio muito valioso naquela época, porque era um dos primeiros mandamentos daqueles que foram escritos nas pedras a dedo de Deus, porque Deus estava acima de tudo. Lá no livro de Êxodo 33:12 diz assim: conheço-te por teu nome, também achasse graça aos meus olhos. Então veja bem, o nome, ele representa uma essência do caráter e da personalidade de cada um. Por isso que ele diz que santificado seja o teu nome, o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Deus, quando ele apresenta para Moisés, lá na sarça que está ardendo, ele fala o quê? Moisés fala assim: o que eu digo para o povo? Deus fala assim: diga que eu sou Ia, né? O eu sou, o grande eu sou, Ia, né? Por isso que o nome de Jesus, que pertence a Deus, né? Porque o nome que o anjo fala para Maria, dê esse nome para ele, né? É o nome de Deus. E lá no livro de Apocalipse, Jesus fala assim: no último dia eu devolverei este nome ao Pai. Lembra disso lá em Apocalipse? E ele me dará um novo nome. E lá no Apocalipse 21, João vê quem? O cordeiro que está sentado no cavalo, e um novo nome que só ele sabe está sobre ele, porque o nome de Jesus pertence a Deus, por isso que chama Ia. Yeshua significa Salvador, né? Eu sou o Salvador. Ia significa eu sou, né? O grande eu sou. Então ele fala para nós santificarmos o teu nome, para nós valorizarmos o nome dele, porque Deus é uma qualidade. E às vezes a gente fala Deus, mas Deus é uma qualidade. Nós temos que expressar como o grandioso, como o eterno, o sublime, aquele que está sentado no trono, aquele que é santo. Por isso que os anjos falam santo, santo, santo. Nós temos que exaltar este nome, o nome do Senhor. Conhecer pelo nome. E quando você santifica o nome do Senhor, você está santificando o próprio Deus. Então você deve acrescentar isso na tua oração, dizer: meu Deus, Pai poderoso que estás nos céus, grande é o seu nome, o Senhor é exaltado, é rei sobre todos os reis, né? E é Deus dos deuses. Lembra da escola bíblica, né? Que a palavra Deus é uma qualidade, e os reis na terra eram considerados como deuses, né? Por isso que a Bíblia fala assim que ele é o Deus dos deuses. Ele não é Deus dos outros deuses que nós conhecemos de pedra, de gesso, de cimento, de madeira, né? Ele não é Deus desses daí. Com esses ele não tem compromisso. Então como ele pode ser Deus dos deuses, né? Porque ele era Deus dos reis, daqueles que eram considerados deuses sobre a terra, não deuses na sabedoria, grandiosidade de Deus, do Pai, né? Dos reis, porque os reis eram considerados deuses na terra, porque Deus a palavra Deus é uma qualidade que usaram para colocar, né, em Deus, no Pai, no Criador, né? Então nós temos que santificar esse nome, exaltar esse nome, porque Ele está acima de nós. Venha a nós o teu reino, mesmo sabendo que Deus tem poder nos céus e na terra, nós precisamos saber e pedir que o reino dele venha em nós, que o reino de Deus habite em nós, que o reino de Deus possa vir em nós. O reino dele habitar em nosso meio, o propósito dele. Nós sabemos que o reino de Deus, ele ainda não está totalmente estabelecido na terra. Um dia vai ser estabelecido, mas ainda não está. Por isso que nós temos que pedir para que ele venha, para que ele estabeleça o teu poder, para que ele estabeleça a tua autoridade, para que ele estabeleça aqui o teu governo. Lá no livro de Lucas 17, 21 diz assim:
nem dirão, ei-lo aqui e ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus, ele ainda não está totalmente estabelecido aqui. Por isso que nós temos que pedir para que ele venha. Ora, vem, Senhor Jesus. Nós temos que pedir para que este reino venha sobre nós, para que traga paz, para que traga justiça, para que reine eternamente. É a fórmula da oração que ele está fazendo. Seja feita a tua vontade. A oração dirigida para Deus. Nós temos que compreender isso, que a vontade de Deus tem que ser feita. Porque nós oramos para Deus e nós queremos que seja feita a nossa vontade, e não a vontade de Deus. Então Jesus passa a fórmula. Quando você for orar, fala, Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha, não a sua. Não é? Porque Jesus fala o que para Deus? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim. Mas era a vontade de Deus isso? A vontade de Deus, o propósito de Deus era que Ele morresse por nós para resgatar a humanidade do pecado. Então veja bem a fórmula, seja feita a tua vontade. Nós temos que orar a Deus, fazer uma oração para que a vontade dele seja feita. E nunca a nossa vontade, a nossa oração, a nossa vontade tem que ser semelhante à vontade de Deus. Olha só, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia. Você lembra do maná que Deus enviou dos céus? O maná era o pão nosso de cada dia. O maná caía hoje. Amanhã o maná estava estragado. Se você guardasse o maná, você pegasse o maná para hoje e guardasse, o que ia acontecer? No outro dia estava cheio de bicho. A não ser da sexta-feira para o sábado. Mas todos os dias da semana o maná não estragava. No outro dia caía maná de novo, era providência de Deus. Todo dia, o povo sabia que ele ia acordar e no outro dia ia ter maná. Acordava e tinha maná, 40 anos assim, acordava e tinha maná. É o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus estava sustentando aquele povo e está ensinando através de Jesus a nós entendermos esse significado. O pão nosso de cada dia dá hoje. A gente quer viver, a gente quer trabalhar. É claro, é o objetivo do homem, de você acumular, para você se aposentar no final, para você viver no final, com a sua renda, com a sua aposentadoria. Isso é um projeto que você está fazendo. Deus não está falando para você ir contrário ao seu projeto. Mas veja bem, há pessoas que querem isso demais. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus dá hoje, amanhã a gente fala com Ele de novo. Amanhã a gente ora para Ele de novo. A gente vive dia após dia, dia após dia. Dia após dia. Às vezes você coloca a mão no bolso e fala assim, e agora, hein? Eu não tenho nada aqui. Mas você sabe que Deus vai prover no outro dia para você. Provém ou não provém? Quantas vezes você já esteve em situações que você falava assim, e agora, e amanhã, o que eu vou fazer? Chega amanhã, tem maná do céu lá. É isso que Deus está ensinando na sua oração. Porque tem gente que não dorme. Sabia que tem gente que não dorme, preocupado com o futuro? Preocupado com as coisas do dia de amanhã? A conta vem, hoje é dia, que dia que é hoje? Dia 25, né? Imagina que hoje é 26, né? Imagina que hoje é dia 1º, a conta vence dia 30, o cara está preocupado que a conta vai vencer dia 30. Não vive o mês inteiro preocupado, tirando cabelo, rasgando a roupa, preocupado. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todas as necessidades materiais, elas são representadas neste pão que Deus está falando. E quando nós confiamos na providência de Deus, nós estamos sempre na dependência dEle, nós dependemos dEle.
O Pai dá alimento até os passarinhos. Lembra que Ele alimenta até os pássaros que não semeiam, que não plantam. Mas nós ficamos preocupados e nós colocamos prova em Deus e nós tiramos a nossa fé de ação. Porque nós nos preocupamos, mas Deus alimenta até os pássaros dos céus. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós maior valor do que elas? Olha, que palavra forte! Nós temos que viver literalmente a palavra de Deus. Nós temos que viver literalmente essa palavra, crer que amanhã Ele vai prover. Crer que amanhã Ele vai abrir as portas. Crer, nós temos que viver hoje, deixa amanhã. Amanhã vai ter maná lá de novo. Se você viver literalmente nas obediências de Deus, se você viver literalmente obedecendo a Ele, seguindo a palavra dEle, você vai viver desta forma. Nada vai nos faltar. Então nós agradecemos a Deus nesta oração, é uma fórmula. O pão nosso de cada dia, ou seja, Senhor, abençoe o que eu preciso no dia de hoje, na alimentação, na minha vida material, no meu meio de transporte. Abençoe, meu Pai, prepara para mim o café da manhã, o jantar, um café da tarde, o almoço. Tem um pastor amigo meu que fazia programa na rádio, ele conta que uma vez ele estava andando pela rua, ele era vendedor, e ele falou assim, irmão, estava numa pindaíba danada, e ele passou em frente a um restaurante, né? Ele com a bolsinha dele, a pé, andando, e ele sentiu o cheiro da comida, ele falou, oh meu Deus, que comida abençoada, mas ele não tinha dinheiro. E ele passando pelo caminho e sentindo o cheiro da comida, e ele foi e falou com Deus. Falou, oh, meu Deus, eu não tenho R$1 na carteira, estou aqui fazendo a tua obra, não vendi nada ainda hoje, e andando. Daqui a pouco, quando ele olha para o chão, uma nota de R$10, novinha. É um testemunho que ele conta, ele pegou aquela nota, era novinha, ele falou, foi acabado de imprimir por Deus. Ele falou assim, pô, mas era R$7 a comida, e eu achei uma nota de 10. Aí, segundo ele, falou para mim que ele ouviu uma voz na cabeça dele dizendo assim, e a Coca-Cola, você esqueceu? Ele pegou aquela nota de R$10, foi no restaurante, almoçou e ainda comprou uma Coca-Cola. Então veja bem, que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Deus vai suprir, Deus não vai deixar faltar, se você for fiel a Ele, se você for fiel à palavra dEle, irmão, não é para todo mundo isso, essa palavra não é para todo mundo, então não vai fazer isso, porque não é para todo mundo, porque aquele crente que fica sentado em casa assistindo novela e não tem compromisso com Deus, esse vai passar necessidade sim, mas a palavra de Deus diz que o justo não mendiga o pão, porque maná do céu cai na vida dele, né? Então tem gente que não tem compromisso, porque a gente está no rádio lá, eu atendo muita gente lá, muita gente com problema em casa, problema no casamento, problema com o cachorro, com a calopsita, problema com tudo, irmão, por incrível que pareça. Vocês dão risada, mas outro dia ligou uma irmã lá pedindo oração para o amante dela. Vocês dão risada, mas ali aparece de tudo. Aí você ora pelas pessoas que estão doentes, estão enfermas. Irmã, você está congregando em algum lugar? Pastor, na minha igreja, ninguém presta. Aí você já começa a ver. Não sei o quê. Aí você fala para vir na igreja, a pessoa não vem. A pessoa não quer compromisso com Deus. A pessoa não quer cultuar. A pessoa não quer tomar ceia do Senhor. Se você falar de dízimo e oferta, que é bíblico para ela, o pastor é ladrão, é bandido, nossa... Igual uma pessoa que eu conheci, estava me ajudando a eu comprar um carro. Ele era dono de um
de um estacionamento e estava me ajudando a comprar um carro. Eu fui levar as documentações lá e tinha um pastor lá conversando com ele sobre dízimo. Não, pastor, eu não vou dar dízimo porque eu sou dono desse estacionamento aqui. Os pastores só vêm comprar carrão aqui. Eu olhei para ele e falei assim, irmão, dá o seu dízimo. Se o pastor estiver roubando, ele vai se acertar com Deus. Deus não vai deixar de te abençoar porque você está dando dízimo. Agora, se o cara está roubando, o problema é dele e com Deus. Deus conhece você, Deus sabe que você deu dízimo. É a ordem de Deus, né? Como a árvore que foi plantada no jardim do Éden, não coma. Ele poderia colocar a árvore do lado de fora, mas ele fez uma prova. Como ele fez uma prova? Porque ele também não precisa de dinheiro, mas ele fez uma prova para ver a tua fidelidade. E aí o que acontece? Não, eu não dou e tal. Ah, tá bom, o problema é seu, eu dou. Você faz o que você quiser. Eu faço o que eu quero, mas o que eu quero é obedecer a palavra de Deus. Amém. Irmãos, tá eu em casa, passou 1 ano, 2 anos, o estacionamento dele foi quebrando, foi fechando. Um dia eu passo lá, virou um restaurante. Aí um dia nunca mais vi aquele irmãozinho. Um dia eu estou em casa, no sofá, assistindo televisão, as notícias, eu dei um pulo dessa altura, porque ele tinha sido assassinado. Sabe por quê? Porque o ladrão foi roubar o dinheiro dele, R$1.200, e ele levou um tiro e não entregou o dinheiro. Então são pessoas apegadas ao dinheiro, por isso que ele não queria dar o dízimo, porque ele servia a Mamon e não a Deus. Porque ele preferiu morrer do que entregar o dinheiro para o bandido. Então você vê como que é as coisas. Por isso que a palavra de Deus diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ore a Deus, agradeça pelo pão que Ele te deu hoje. Pastor, foi arroz, feijão e ovo, amém. Glória a Deus, agradeça a Ele, porque hoje você pode comer arroz, feijão e ovo, mas se você dá glória a Deus por isso, amanhã Ele prepara o bife ou o filé mignon para você. Mas você tem que agradecer, irmão, é incrível como acontece no Brasil, é o país que mais joga comida fora. É o país que mais se passa fome, é o país que tem crianças que ainda morrem, por incrível que pareça, irmãos. Nós estamos vivendo no século 21 e ainda é um país que crianças morrem de fome. E é o país que mais desperdiça. Um dia eu estou em São Paulo, parei para almoçar num shopping, no maior shopping de São Paulo. Falei, eu quero conhecer esse shopping. Parei lá, é o Shopping Aricanduva. Irmão, só de praça de alimentação é enorme. A praça de alimentação. Aí, eu fui lá, comi, peguei o que eu tinha que comer, porque é melhor você repetir do que você pegar tudo e jogar fora. Comi o que eu tinha que comer, quando eu fui colocar o meu prato, estava aquele monte de comida e a mulher jogando fora, a mulher que trabalha lá na limpeza. E eu falei, que monte de comida que está indo para o lixo? Ela falou assim, todo dia. Aquele monte de comida, prato, que o cara colocou lá, o telefone toca e ele sai correndo para atender cliente, larga toda a comida lá sem mexer e vai tudo para o lixo. Irmãos, e não é só em restaurante, em shopping, casas, as pessoas vão no mercado, compra, nem mexe na embalagem, estraga na geladeira, no armário e joga fora. Irmão, isso é incrível no país que tem pessoas morrendo de fome. Então veja bem, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agradeça a Deus pelo que você tem em casa. Agradeça a Deus pelo alimento que você tem. É essas pessoas que Deus honra. A pessoa que agradece pela comida que tem em casa. Pelo bifinho mal batido que tem lá. Pelo arroz papa que tem lá. Pelo feijão que só tem água, mas ele está agradecendo a Deus. Então, se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. Mas você tem que agradecer. Olhe para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas?
Mateus 6, 26. Continuando a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, irmão. Perdão é uma chave que abre a porta da graça e da misericórdia, né? Muitas vezes a gente faz o contrário, a gente ora para Deus matar aquele que está devendo a gente. É ou não é? Mata esse cara, fale ele. Nossa, comprou um carro zero e não me paga. Ah, que bate esse carro, que funda o motor. É ou não é? Tem tanta gente assim. Não, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que estão nos devendo. Se você quer receber, irmão, nós somos pecadores. Não adianta você falar que você é santo. Não adianta você falar que você não deve nada para Deus. Se você quer receber o perdão de Deus, se você quer receber a graça dele, a misericórdia dele, perdoa aqueles que devem para você. E não é só em dinheiro, não. Não é só em dinheiro, é perdoar as coisas que fazem por você, irmão. Uma coisa que eu aprendi, estou aprendendo muito, é perdoar a ingratidão. Como tem gente ingrata no mundo, a pessoa chega aqui na igreja cheia de lepra, caída com ferida, cheia de lepra, o pastor pega, abraça, assume a causa, cura as feridas, e quando ela está com a pele limpinha, o que ela faz? Ela vai embora e ainda sai falando. Eu aprendi a perdoar essas pessoas, porque eu não conseguia viver, eu não conseguia entender. Eu falava para minha esposa, como é possível a pessoa chega com um problema e ainda sai falando, a gente só ajudou e ainda sai falando. São pessoas ingratas, ingratidão, mas se você quer receber a bênção de Deus, perdoa essas pessoas. Nós somos membros de uma só família, família de Deus, e nós temos que ter comunhão. Nós temos que superar isso. Perdoa as nossas dívidas, meu Deus. Que dívidas são essas? Dívidas que eu tenho com Ele. E nós temos dívida alta com Ele. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que é, meu Deus, não é você ficar, ó Senhor, perdoa a minha dívida assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não, isso é fórmula, faz a prática. Vai lá e libera perdão. Perdoa uma palavra de um parente, de uma esposa, de um esposo, perdoa. Ou então não vai orar, não dobra o joelho e não ora. Que a pessoa vai dobrar o joelho com mágoa no coração, com dor no coração, e acha que Deus ouve, e a sua dívida com Deus é maior. Então perdoa, meu Deus, a minha dívida que eu tenho contigo, como eu estou perdoando aqueles que estão me devendo. E não é de dinheiro que eu estou falando, Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 15. Se, porém, não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoar aquele que te ofendeu, Deus não vai perdoar você. Deus não vai perdoar a sua vida. Perdoa, irmão, libera perdão. Livrai-nos do mal. Oh, olha que coisa interessante, aqui é um pedido de ajuda para Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque tem gente que acha que é o super-homem, né? Tem gente que acha que é o super-homem. Tem gente que ele acha que ele nunca vai cair em adultério. Ele acha bom. Pode colocar a mulher que for na minha frente que eu não vou cair em adultério. Ou então o cara deve ser homossexual, então, porque não é possível, né? É por isso que a oração ensina assim: Pai, livra-me das tentações. O que é livrar das tentações? É pedir para Deus, porque você sozinho não consegue. Se Deus não colocar no seu coração, você não é super-homem, você não consegue. Não nos deixe cair em tentação, meu Deus. Não nos deixe. Ele não vai deixar cair a tentação chegar até você, chegar até a sua vida. Ele não vai permitir. E não é só disso que eu estou falando, não. Sabe por quê? O que é vencer a tentação e livrar-nos do mal?
nós temos que vencer, sabe o quê? As nossas fraquezas. Porque tem gente que é tentado ao jogo, tem gente que é tentado à bebida, né? Tem gente que é tentado ao dinheiro. Não pode passar em frente a uma casa lotérica. Nossa, meu Deus do céu. 150 milhões. Não, hoje eu vou ter que fazer. Meu Deus, o senhor me perdoa, mas se eu ganhar, eu vou dar o dízimo na igreja. Se eu ganhar, eu vou dar o dízimo na tua obra. Irmão, acho que Deus precisa disso. Ele é dono do ouro e da prata. Lá no livro de Apocalipse fala que ele tem uma cidade inteira de ouro. E o camarada, ai meu Deus, livra-nos, sabe? Às vezes eu vou na lotérica pagar as contas que eu tenho que pagar. Sempre, às vezes, você encontra algum irmão, né? O irmão sempre vem brincando. O pastor, e aí, está fazendo uma fezinha aí? Né? O pessoal sempre brinca, né? Mas eu olho aquele monte de número lá e aquilo nunca chama a minha atenção. Como esse moço que ficou doente, caiu em depressão porque fez na virada do ano o jogo na loteria e esqueceu de registrar. Nunca mais ele vai ser a mesma pessoa. Por quê? O coração dele está no dinheiro, né? Uma tentação que ele tem. Então livra-nos, meu Pai, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Por quê? Porque vem a tentação, e a tentação traz o que para você? O mal, né? Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Oh meu Deus, não me deixa eu cair na bebida, né? Quem tem fraqueza, na sua oração, porque aqui é a fórmula. Aí você vai orar. O que é não cair em tentação? Fala para Deus qual que é a sua fraqueza. Oh meu Deus, não deixe eu cair na bebida. Oh meu Deus, me livra desse jogo. Eu não quero passar lá em frente, eu não quero ver isso aí, eu sei que isso não te agrada. Sabe, é isso que é a oração. E livra, meu Deus, de todo mal. Livra, meu Pai, de tudo aquilo que vai me trazer mal. Livra, meu Deus, de tudo aquilo que vai me trazer culpa. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: mas cada um é tentado, olha aí, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. As pessoas são tentadas naquela concupiscência que ele tem. Eu conhecia um pastor, irmão, quando a gente estava andando no carro com ele, passava uma mulher na rua, ele quase quebrava o pescoço. E ainda falava, misericórdia, você viu? Nossa, meu Deus, isso é um mata-crente. Irmão, aí eu não gosto de, arrumar confusão. Tem situações que eu fico quieto. Antigamente eu quebrava o pau. Mas essa situação que eu fico quieto. Mas aí tinha um pastor que estava comigo, falou assim, rapaz, pastor, dá uma vergonha na sua cara, não é assim, e não sei o quê. E começou a falar. Aí os dois começaram a discutir no carro, aquele negócio. Por quê? Porque ele era atraído àquilo. Pastor, qual que é a minha fraqueza? Qual que é a minha concupiscência? Nossa, eu não posso sentir o cheiro do álcool. Sabe? Se você não pode sentir o cheiro do álcool, fica longe dele. Não, mas é só um golinho de vinho. Né? Aí aquele golinho de vinho, se ele é atraído àquela tentação, se você me der um golinho de vinho, eu vou tomar aquele golinho de vinho e não vou querer mamar a garrafa. Mas tem gente que você der um golinho de vinho para ele dá a garrafa aí, isso aqui eu não quero não. Você tem que sair porque você é tentado na sua própria concupiscência. E o diabo sabe qual é a sua fraqueza. Qual que é a sua fraqueza? Eu quero ser rico, milionário. O diabo vai te tentar naquilo. Vai fazer você fazer tantas coisas que você só vai quebrar a cara. Vai te oferecer tantos negócios que você vai entrar e vai quebrar a cara. Né? Olha o que Tiago diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Meu irmão, Jesus termina a oração do Pai Nosso com as palavras que Davi fala lá no livro de 1 Crônica 29, 11. Irmão, João, 1 Crônica 29, 11. Lê para a gente, porque Jesus passou a fórmula para nós. Jesus passou a fórmula para nós, mas nós temos que aplicar as nossas palavras nesta fórmula. 1 Crônica 29, 11. Aplique as suas palavras nesta fórmula.
Coloque as tuas palavras na oração do Pai Nosso. Não fica só orando o Pai Nosso, senão você vai ficar igual os católicos, Ave Maria, cheia de graça. Fica só nisso, irmão. Orar é falar com Deus, é apresentar as suas fraquezas para Deus, é engrandecer o nome dEle. Amém. Irmão João, vamos lá, capítulo 29, 11 de 1 Crônicas. Diz assim a palavra do Senhor: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra e a vitória, e a majestade, pois Teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltastes sobre todos como um chefe. Está aí, Davi aplicou a oração do Pai Nosso com as palavras dele. Mesmo que ele não conhecia a fórmula ainda, ou conhecia, porque Davi era um profeta, né? E Jesus ensina. Então ele fala aí, porque Teu é o reino, toda a glória, a majestade ao Senhor. Amém? E Jesus encerra, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós temos que colocar a glória para Jesus. Nós temos que tirar a glória do nosso coração. Nós temos que tirar o nosso eu. Nós temos que entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. Amém? Coloque a tua vida diante do altar do Senhor. Eu convido a você a ficar em pé nesta noite. Eu convido você neste momento a orar comigo, enquanto os irmãos aqui do louvor vão preparar esse louvor. Eu creio no poder da oração. Ore comigo, Senhor meu Deus e meu Pai, Deus poderoso que estás nos céus, assentado no seu trono de glória. Nós oramos ao Senhor neste momento, meu Deus. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor neste momento olhe para nós. O Senhor que está sentado na glória, ore para o teu povo aqui, meu Deus, neste momento que está nesta igreja, neste templo, neste tabernáculo, clamando ao Senhor, meu Deus. Oh, meu Pai, sonda o coração de cada um aqui nesta noite. Nós apresentamos a nossa vida para Ti agora. Sim, meu Deus, porque o Teu nome é grande, o Teu nome é exaltado entre as nações. Que o Teu reino venha se manifestar na vida de cada um. Que o Teu reino venha se manifestar na nossa casa. Que o Teu reino venha se manifestar no nosso coração, meu Pai. Que a Sua vontade seja feita e não a nossa. Que o Senhor faça segundo o Senhor deseja para nós, porque melhor são as coisas que o Senhor tem para nós. Nós queremos coisas e o Senhor quer coisas maiores para a nossa vida. Então seja feita a Tua vontade. Obrigado pelo pão que o Senhor preparou para nós. Obrigado pelo alimento que o Senhor preparou na nossa casa. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nada na nossa mesa. O Senhor tem suprido com os alimentos, meu Pai. Oh, meu Deus, perdoa os nossos pecados agora. Perdoa as nossas falhas, meu Pai. Oh, meu Deus, aquele pecado que eu cometi hoje, a falha que eu cometi hoje, eu estou apresentando hoje para o Senhor. Perdoa, meu Deus, porque eu quero liberar do meu coração todos aqueles que têm me ofendido, todos aqueles que têm, meu Pai, me aborrecido, aqueles que têm deixado dívida contra mim. Eu coloco no Teu altar nesta noite, eu coloco nas Tuas mãos nesta noite, meu Pai. Oh, meu Deus, nos livra das tentações que nós passamos diariamente. Meu Pai, nos livra daquilo que está no nosso coração. Nos ajuda a ser servos da Tua palavra. Nos ajuda a ser seguidores do Teu evangelho, meu Pai. E livra-nos de todo mal, do homem sanguinário. Livra-nos, meu Pai, daqueles que tramam contra nós. Livra-nos dos nossos inimigos que fazem projetos contra a nossa vida, de todo laço do passarinheiro, de toda obra do diabo contra a nossa vida. Que o Senhor possa nos livrar, meu Pai, em nome de Jesus, porque o Teu é o reino, o poder é Seu, meu Pai, a glória é Sua, porque para Ti, meu Pai, são feitas todas as coisas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Das mãos que se levantam,
Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar, Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Coloque os seus problemas para Deus nesta noite. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoa nossa casa, nossa família, meu Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós encerrarmos esse culto, eu vou dar aqui para você um reloginho de oração nessa noite. Irmão João, pega aqui e distribui um para cada um. Você vai fazer um propósito com Deus. Você vai orar 12 horas para Deus. Não é ficar 12 horas orando. Você vai em 12 horas entregar sua vida para Deus. De manhã você vai acordar, você vai fazer o seu devocional com Deus, né? Todos aqui fazem, eu sei disso. Você acorda, você vai orar, você vai agradecer a Deus pela noite, pelo seu sono. É o seu devocional com Deus. Mas depois do almoço, nós vamos fazer aqui uma oração. Você vai, depois, se você quiser recortar bonitinho e colocar na sua geladeira, você pega um iminha e coloca na sua geladeira para você não esquecer. Faça esse propósito com Deus, irmão. Você vai ver a mudança que vai ter na sua vida. Nós vamos começar aqui a 1h da tarde. Olha no relógio do meio. Entre a 1 e as 2, entre o meio-dia e até as 2 horas, em qualquer um desses espaços, entre meio-dia e as 2 horas, tira 5 minutinhos com Deus. Tá, nesse período entre meio-dia e as 2, pastor, meio-dia não dá, vai dar 1, se não der 1, vai dar as 2. Então, no período entre o meio-dia até as 2 horas, tira 5 minutinhos com Deus e você vai fazer um louvor e adoração para Ele. Cante um hino para Ele. Fala, Senhor, esse é o momento que eu vou cantar para o Senhor. Canta um hino. No período das 2 até as 4 horas, arruma mais 5 minutinhos aí para você voltar a falar com Deus. Tá? Você vai ter
3 horas para você arrumar 5 minutos, né, para você vir falar com Deus. Você vai confessar os seus pecados para Ele. Confessa, fala: Senhor, estou confessando, perdoa os meus pecados. Das 4 horas até as 6 horas, você vai arrumar 5 minutinhos para você falar com Deus. Você vai orar pela sua vida, você vai orar por você, você vai abençoar a sua vida. Das 6 horas até as 8 horas da noite, em um desses horários, em um desses espaços, você vai aí arrumar 5 minutinhos para você orar pelos seus familiares e pela sua família. Não precisa ficar repetindo. Apresenta o nome deles para Deus. Escreve num papelzinho, apresenta o nome deles para Deus. E depois você traz aqui para a gente orar. Na caixinha de oração. Das 8 até as 10 horas da noite, arruma mais 5 minutinhos aí para você orar pela sua igreja, para você orar aqui pela comunidade da família de Deus. Nós estamos precisando de oração, o ministério está precisando de oração. E você vai orar pelas nações em geral, para apresentar as nações, principalmente a nação de Israel. A palavra de Deus fala assim: que prosperam aqueles que oram por Israel. Amém? E depois você vai dormir. A hora que você for dormir, entre as 10 ou a meia-noite. Pastor, mas eu não durmo meia-noite, eu durmo mais cedo. Então você vai orar, você vai falar com Deus. Você vai terminar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Você vai agradecer a Deus por tudo. Então, encerre agradecendo a Deus. Entre as 10 ou a meia-noite, o momento que você for dormir, a hora que você for dormir, fale com Deus, tá? E termine agradecendo a Deus por tudo. Pelo louvor que você fez, pelos pecados que você confessou ao Senhor, pela oração que você fez por você, aonde você orou por Deus, amém? Um pequeno mau contato ali, né? É só um pequeno. Meu irmão Vitor me deixou na mão hoje, hein, meu ajudante, hein? Irmão Vitor. Amém, irmãos? Então, pega esse reloginho, depois recorta bonitinho aí, coloca com imã lá na sua geladeira para você não esquecer, tá bom? Para você estar sempre orando. E você vai ver, se você fizer esse propósito com Deus de oração, você vai ter a sua vida mudada. Tá? O segredo do cristão é a oração. Amém? Estenda a sua mão aqui para frente, nós vamos terminar com a bênção do sacerdote, que está no livro de Números, lá no livro de Números, no capítulo 6, no versículo 24, foi a ordem que Deus deu para Arão e para Moisés, dizendo assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Está terminado em nome de Jesus.